Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS, Estrada dos Sonhos. E você sabe, a Estrada dos Sonhos é 10 e fica localizada aqui na cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro, centro-sul fluminense. Uma cidade que tem o terceiro melhor clima do mundo. Uma delícia, tá aí a Márcia chegando, batendo ponto, botando o coraçãozinho e a gente fica super feliz. Hoje é dia 15 de novembro, pessoal chegando aqui no Facebook, e eu acho que eu sei quem é, mas só dá para ver uma bolinha ali, não sei ainda direito. Mas é muito legal estar aqui com você e eu tenho uma novidade para você hoje. Eu vou tentar. Eu consegui já fazer isso uma vez e vou repetir. Só que com uma outra história. O que, Joaquim? O que você vai fazer? Eu vou tentar fazer uma novela. Você vê, né? Eu já fiz uma novela, foi assim que comecei a fazer live aqui no Facebook. Eu fiz uma novela no Facebook, né? E era a novela Em Frente Sempre. Essa novela foi o começo de toda a história aqui, de eu estar fazendo live com você, tudo isso. E eu, nessa continuidade, que eu não vou contar a história toda, porque é demorada, eu comecei a fazer lives, e dessas lives eu posto uma historinha, e dessa historinha vira um carrossel no Instagram, vira também um story, tanto no Instagram como no Facebook, e daí, então, eu conto uma historinha, eu tenho contado uma história, só que agora eu vou ver, e cada história, né, ela tem um capítulo só, ela começa naquele dia e termina naquele mesmo dia. E hoje, dia 15 de novembro de 2021, proclamação da República, eu estou proclamando também essa ideia, né, de que a gente pode fazer uma novelinha, vamos ver o que vai acontecer, com a história do tal do Braguinha. O Braguinha era um garoto. Olha, antes de eu começar essa história, e o detalhe, a história não vai acabar hoje. Eu vou continuar a história do Braguinha, e, na verdade, a história do Braguinha é um diário de sonhos, né? Você vai ver assim as situações que todo mundo passa, porque eu não estou realmente fazendo questão de contar a história do Braguinha, mas eu estou contando a história de quem está aí. Eu sabia que era a Sônia, e pelo que eu estou vendo ali da outra bolinha do Facebook, tem a Aparecida aí também, tem o Juliano, que está chegando agora. Juliano, estou contando, Juliano é colega meu, psicólogo, e eu estou começando a fazer uma coisa que é muito doida, cara. Vamos ver se vai dar certo. E está começando hoje. Na verdade, não é a história do Braguinha que eu quero contar, é a história das pessoas que buscam a realização de sonhos. E se você é uma pessoa que busca a sua realização de sonhos, certamente você vai passar, ou já passou, por situações assim. E contando a história desse personagem que eu estou criando, que é uma criança, o Braguinha, né? Eu acho que você pode se identificar com ele em algumas situações. E essa história vai continuar. Até quando, Joaquim? Não sei, não sei. Amanhã vai continuar o capítulo que eu estou começando agora. E a história dele está ali posta já numa postagenzinha que eu botei, numa postagem de texto. Ele era um garoto muito sonhador, e ele sonhava, ele gostava muito das coisas da natureza, né? E ele tinha vontade de morar no campo. E ele morava numa cidade grande, no Rio de Janeiro. Mas ele queria morar numa cidade pequena, ele não gostava de engarrafamentos, aglomerações, multidões, aquela sirene de bombeiro passando para lá e para cá. Ele, não era uma coisa que ele curtia. Ele se identificava mais com uma paisagem
rústica, não é bem a palavra, né? Campestre, né? Uma cidade menor, ele se identificava mais com isso. Mas os pais do Braguinha tinham um plano para ele, né? E sonhavam, porque o pai do Braguinha era médico e a mãe dona de casa, aquela família convencional, né? Essa história começou lá na década de 50, e os pais dele queriam que ele fosse médico. Mas o Braguinha não tinha o menor interesse em ser médico. Ele não queria ser médico. E aí, olha só que doideira, olha o que acontece contigo, ou o que acontece, o que você pode fazer, e a gente vai sugerir aqui que você evite isso. O Braguinha queria morar numa cidade pequena e ele não queria ser médico. Não queria, não tinha interesse nenhum. E aí começou a haver um conflito. Você imagina uma canoa, vamos pensar só em 2 remos, né? Ou você pode pensar, aliás, em 2 pares de remos. Fala Roberto, Aparecida, Sônia, tem uma galerinha aí. Você imagina essa história. Você com o remo, remando a canoa lá para frente, e as outras pessoas da canoa remando para cá. Mas a canoa é sua, você é o comandante da canoa. Então, você que sabe para onde você quer levar a canoa. E você quer levar a canoa para lá. Mas as pessoas gostam muito de você. Era o caso dos pais do Braguinha, né? Amavam o Braguinha. E o Braguinha não queria, os pais dele não queriam uma vida mediana, queriam que ele fosse um médico bem-sucedido, rico, ganhando muito dinheiro, né? Que daria para ganhar muito dinheiro na profissão, seguindo a profissão do pai dele, daria para ganhar muito dinheiro, mas ele não queria, ele não estava afim, né? Esses não eram os planos dele. Mas os pais pensavam assim, isso é coisa de criança, de garoto, quando ele crescer isso vai mudar, e os pais lutavam para fazer a cabeça do Braguinha, para o Braguinha ser médico. E o Braguinha, ele falava assim, não, médico, eu? Não tenho nada a ver com isso, não quero ser médico, não tenho, morar aqui no Rio de Janeiro, não quero. E mesmo que eu fosse médico, eu não ia seguir, porque o pai dele tinha um laboratório de análises clínicas. E eu não quero seguir isso daí, eu não quero ficar preso no Rio de Janeiro, eu não quero morar no Rio de Janeiro. Ele falava assim, ele pensava assim, não tem nada a ver comigo. Mas era o que tentavam incutir na cabeça do Braguinha. Cara, e aí, você já tentou misturar água e azeite? Pega lá um copinho d'água, meio copo d'água, né? E joga um golinho de azeite ali dentro do copo d'água. Bota meio copo d'água, meio copo de azeite. Não mistura. Não rola. Não cria uma solução. São 2 coisas separadas. Então, era assim. E isso pode acontecer entre você e seus filhos. Mas eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Você já perguntou para o seu filho se ele quer passar pelo que você passou? Não, imagina, meus filhos passarem por isso que eu passei. Cara, é só perguntar, né? Se eles querem ou não, porque quando isso que eu estou falando aqui, que está num âmbito familiar, isso pode acontecer também numa sociedade, 2 pessoas, ou num casamento, né? Assim, uma pessoa quer uma coisa, a outra quer outra. Então, quando não há uma ligação onde haja um trabalho em conjunto, engrenagens trabalhando na mesma direção, fica tudo muito mais difícil. E o grande desafio de um líder, né, a gente pode colocar assim dessa maneira, não é impor uma decisão. Claro, se a empresa dele, ele deve impor, mas ele deve. O maior desafio dele é colocar todas as engrenagens trabalhando de uma mesma forma. Eu tenho visto assim 2 equipes do futebol carioca, uma que é o Flamengo, né? E as pessoas, a gente tem visto assim os torcedores flamenguistas,
lamentando muito, eu esqueci o nome se alguém puder botar aí, eu agradeço. Eu não sei o que, Jesus, foi um português que veio aqui para o Brasil e treinou o time do Flamengo e ganhou um monte de coisas. Não sei o que, Jesus. Eu acho que o primeiro nome dele era J, começava com J também. E o cara conseguiu fazer um troço que o Flamengo ganhou tudo. E eles estão lamentando, porque teve aí o Rogério Ceni, agora está lá aquele Gaúcho, o Renato Gaúcho, já houve outros ali treinando, mas não consegue, o time é muito bom, ele não consegue. E na segunda divisão, tem um time que eu adoro, que é o Botafogo, que tem um cara lá, agora eu não me lembro o nome do treinador, mas são jogadores simples, jogadores que... Estou tentando ver se alguém coloca aí o nome do cara do Flamengo. Eu também não sei o nome do treinador, porque eu não tenho acompanhado o futebol de perto, né? Eu acho que tem mais gente botafoguense aí, tem um monte de coraçãozinho subindo, ou flamenguista, né? Lógico, a gente falou dos dois times. E esse cara do Botafogo, que é um técnico que ninguém conhecia, nunca, se era conhecido, eu nunca tinha ouvido falar, né? E o cara conseguiu botar o time bem arrumado. Putz, o Botafogo estava lá embaixo na tabela da segunda divisão, que é, sei o que, B, sei lá o que, sei lá do futebol brasileiro. E, de repente, o time começou a ganhar. Por quê? Porque ele conseguiu botar tudo na mesma, todo mundo no mesmo ideal, todo mundo vibrando da mesma maneira, e aí um sabe o que o outro está pensando, aí o cara já sabe que o cara vai correr, ele já joga a bola lá na frente, o outro vai lá e faz o gol de cabeça, né? E no Flamengo, né, não está acontecendo isso, apesar do Flamengo ter um timaço. E não estão conseguindo reverter. Já perdeu, acho que o Campeonato Brasileiro praticamente é do Atlético, a Copa do Brasil também já não tem muita chance, acho que já foi desclassificado. Parece que tem aí a Libertadores que pode ganhar, né? Então, quer dizer, mas está faltando a pessoa que bote todo mundo pensando na mesma maneira, remando na mesma direção, e aí a coisa funciona. Não foi o caso do Braguinha. Por quê? Ele remava numa direção e os pais dele, que amavam muito o Braguinha, queriam o melhor para o Braguinha, e eles sabiam, pela maturidade deles, que morar numa cidadezinha pequena não ia dar muito, né, não ia dar caldo ali, a coisa ia ficar meio complicada, e o Braguinha podia ter uma vida muito melhor, então eles jogavam contra o Braguinha. Mas o Braguinha... Aí, sabe o que acontece? Um dos apelidos que o Braguinha tinha quando era pequeno era do contra. Na verdade, todo mundo da família dele era Flamengo, ele era Botafogo, né? As pessoas, os pais queriam que ele fizesse medicina, ele não queria fazer medicina. E porque ele queria ser o dono da canoa dele, o dono da vida dele. E os pais achavam que eles é que sabiam o que seria melhor. Então, ficava uma coisa difícil, e não é por falta de amor. Então, às vezes, você, por amar muito seus filhos, você vai querer dar o melhor para eles, mas o melhor para os filhos de vocês é o que eles querem. Então, eu ouvi. E imagina se o Braguinha, naquela ocasião, quando era criança, mas, meu filho, você tem certeza que você vai querer morar numa cidade pequena? Ah, eu vou querer, papai, eu vou querer. Eu quero morar num sítio, eu quero morar numa cidadezinha pequena, eu quero... Mas, meu filho, ali não tem muitos recursos. Pai, eu sei, mas eu quero. E aí você vê, não, pode ser coisa de criança, né? Igual criança, quando é pequenininha, quer ser policial, quer ser corpo de bombeiro, quer ser um monte de coisa assim, que realmente, às vezes, passa. Mas tem aquelas que firmam naquele ideal e não mudam. É aquilo mesmo que elas querem. E aí fica uma coisa mais, né? Assim, será que é isso mesmo? E quando você começa a ver, não, acho que é isso mesmo que ele quer. Quando você começa a ver isso, deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí é legal você falar, bom, acho que isso está na ideia dele, né? É isso que ele quer mesmo. Então vamos trabalhar nisso. Agora, você imagina
Uma criança que tem esse propósito e que quer alguma coisa, e você começa a ver que aquilo é verdadeiro naquela criança, e você dá recursos para ela, cara, fica tudo mais fácil para aquela criança. Tem gente aqui escrevendo uma coisa, moral da história, veio morar aqui. Eu não sei, eu acho que o Braguinha veio morar na cidade de Pati de Alferes, Miguel Pereira, eu não sei quem é esse cara. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Essa novela que eu estou começando hoje é baseada em fatos reais. Aí depois vocês vão adivinhar quem é esse sem vergonha desse Braguinha aí, o que ele veio fazer. Mas, brincadeiras à parte, você imagina se tivessem sido se tivesse sido dado a esse garoto os recursos, a ajuda que ele precisava para que ele realmente conquistasse, né, os sonhos dele, seria muito mais fácil. Então, Joaquim, você está reclamando que, coitado desse Braguinha, foi vítima dos pais dele, tadinho dele. Não, absolutamente. Absolutamente. Porque o chefe lá em cima sabe de tudo e ele deixa as coisas acontecerem. E o gostoso, sabe o que acontece quando você está remando a sua canoa para lá e tem gente remando a sua canoa para cá, mas você quer ir para lá, você tem certeza que você quer ir para lá. E sabe o que acontece? Você fica muito mais forte. Quando você tem que fazer muita força para fazer a sua canoa andar, ela vai andar pouco, realmente ela vai andar pouco. Mas, cara, tu vai desenvolver uma força que pode vir tempestade, furacão, tsunami, que você vai embora. Nada te segura, porque você teve que fazer tanta força lá no início que não é qualquer coisa que para você, não. E depois, como a Aparecida estava falando aí, quando o Braguinha foi, né, vou dar um spoilerzinho, morar na cidade pequena, ele enfrentou muitas coisas nessa cidade pequena que ele foi morar, muitas coisas, porque era um forasteiro, né, uma pessoa que saiu de um lugar da terra natal dele, né, e foi morar num outro lugar e disputar o mercado de trabalho com as pessoas daquele lugar. Então, se ele não tivesse feito tanta força para realizar o sonho dele de ir para o outro lugar, talvez ele, na hora que tivesse chegado lá, ele não conseguisse enfrentar as dificuldades de estar sozinho nesse lugar diferente, sozinho, totalmente sozinho. Toda a família dele era do Rio de Janeiro, São Paulo, mais alguns lugares, mas basicamente Bahia também, algumas pessoas da Bahia, mas basicamente Rio de Janeiro, eram as pessoas do convívio dele, e ele vai morar num lugar onde ele não tem contato profissional com ninguém, né? Não conhece ninguém, já conhecia o lugar, mas foram muitas barreiras. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ainda tem mais um minutinho aqui. Então, o lado bom dessa história é que, se por um lado você não contou com ajuda, né, para realizar os seus sonhos, isso facilitaria. Eu vejo aqui, tem algumas pessoas que seguem a gente, eu vejo aqui a Sandra Lavina está aí também, Juliano, tem um monte de gente. Eu também passei por isso quando fui morar nessa cidade pequena. A Márcia falou, todo mundo passa por isso. E é por isso que eu estou falando que não é a história do Braguinha. Qualquer pessoa, né? Eu coloquei no começo da história, olha só, uma frase, eu só vou ler uma frase para você. Desde criancinha, Braguinha era um sonhador e, por ser ainda muito novo, agora a frase, não sabia que era proibido sonhar. Você já reparou que, assim, aquele cara que não está lutando por nada, que não quer nada, ninguém enche o saco dele? O
cara que está ali, não faz nada, não quer nada, ninguém enche o saco do cara. Agora, o cara que luta, você, porque se você está aqui nessa live, você é um sonhador, uma sonhadora. E quando você luta, tem sempre um comentário jocoso. Ah lá, crente que vai conseguir. Fica lutando, fica dando murro em ponta de faca. Tem um amigo meu que fala assim, o sonhador é um louco até ele conquistar o sonho dele. Depois que ele conquista o sonho dele, ele é um gênio. Mas até ele conquistar, até ele vencer todas as dificuldades, ele é um louco, é um sonhador, é um viajandão, fica viajando na maionese. Ou então, uma outra coisa, acontece assim, às vezes você tem um amigo, várias coisas acontecem, várias. Você já deve ter passado, se você quiser botar, igual a Márcia colocou, quiser botar no comentário, coloca assim, algum comentário. Uma pessoa que está lutando pelas suas coisas, aí você fala, pô, consegui uma coisa legal. Aí você está vendo a pessoa que você acredita que é seu amigo, né? Ah, tá. O cara não vibra junto com você. Uma vez eu vi um cara falando isso, que essa pessoa que não vibra junto com a sua, não vibra pela sua vitória, ela não é tão amiga sua, não. Parece que ela estava torcendo contra. Alguém concorda com isso? A Malu está falando, Braguinha, é você, né? Malu, eu não vou contar. Não vou responder essa pergunta. Esse Braguinha sou eu. Mas eu quero perguntar para você. Está aqui, Margarida Fátima, 81. Eu vou perguntar para você, quando você está lutando por uma... Já aconteceu contigo? Ela tem inveja, é verdade, Márcia, ela tem inveja, é verdade. Porque você chega, a Aparecida está colocando, o senhor falou, meu pai, que também chamava Joaquim, dá murro em ponta de faca. Fica dando murro em ponta de faca, não está vendo que você não vai conseguir? As pessoas ficam jogando contra, cara. Estão jogando contra, parece que estão torcendo contra. Aí quando você consegue, não vibra. Pô, vem ver a casa que eu fiz. Pô, estou construindo essa casa há 10 anos, vem cá ver a casa que eu fiz. Agora eu não posso. Pô, mas ficou linda a casa, é de frente para um pôr do sol, é um lugar bonito. Pô, cara, essa pessoa não é sua amiga, não. Isso eu vi num comentário desses negócios de Instagram, e o cara tinha razão, essa pessoa não é sua amiga. Pô, a pessoa que não vibra com a sua conquista, pô, eu curto todas as conquistas. Todos. Pô, coloca a sua conquista aí. Cara, imagina, eu estou fazendo esse trabalho aqui. Né? Qual é a minha curtição? É compartilhar com você essa luta. Eu estou colocando uma historinha aqui. Boa noite, Rita de Cássia. Eu estou colocando essa historinha aqui para mostrar a luta. Porque eu coloquei aqui, ó, porque ele não sabia que era proibido sonhar. As pessoas, quando elas estão assim, cara, não há um incentivo para você vencer, para você lutar, para você conquistar. Então, a Malu botou aqui, por isso que eu adoro ver o meu genro e minha filha. Eles sempre estão juntos e um dá força para o outro. Estão sempre juntos em tudo. Malu, cara, isso é muito legal. Com um casal que está junto, né? Aquele negócio que o pessoal da igreja fala, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, nos altos e baixos, nas vacas magras e vacas gordas. Cara, um casal assim, um time, vou chamar casal, pode ser um time, né? Pode ser uma empresa onde as pessoas estão ali juntas. Cara, é até bonito. Eu ia contar um caso aqui de uma fisioterapeuta, da Bárbara e da Mary. Eu admiro muito. Cara, a Bárbara é uma fisioterapeuta excelente. Ela montou uma sala aqui no prédio da EDS
E essa sala que ela montou, o primeiro trabalho dela é em estúdio. Ela montou um estúdio de Pilates. Cara, e a mãe dela, a Mary, quem conhece aí, sabe o que eu estou falando? Pô, sempre junta ali, ajudando, junto com a filha dá o treinamento de Pilates para a mãe ajuda a filha ajuda a mãe. Cara, uma coisa bonita. Conclusão, o estúdio aqui em cima ficou pequeno, ela foi lá para baixo, agora está com um estúdio lá embaixo. Falei, Bárbara, tem certeza que você vai fazer isso? Tenho. Ela pensou muito. Não, eu vou fazer. E está lá o estúdio de Pilates, ela, cara, botou vidraça, botou um adesivo enorme, um adesivo bonito pra caramba, todo azul, bonito pra caramba. Do lado tem um laboratório do Serginho, são meus amigos. O cara montou um laboratório lá embaixo, do zero. Pô, eu conheço as histórias que ele fala, dessas histórias para a gente. Pô, eu não vou contar, não, porque ele me conta em off, eu não tenho autorização para contar, mas o que ele penou, e pena ainda, para fazer esse laboratório funcionar. O laboratório já tem mais de 5 anos funcionando. Sou amigo dele, da Milena. A Milena vira e mexe, está dando uma forcinha aí para a gente. Pô, nós somos amigos. Pô, às vezes chega o pessoal do Mercado Livre com uma mercadoria, eu não estou aqui, a Milena recebe, o Serginho recebe, a Bárbara recebe. Tem aqui do lado o espaço médico também, é um prédio voltado para a área de saúde, todo mundo ajudando, todo mundo, é muito mais fácil. Mas parece que é proibido sonhar. As pessoas, assim, há situações onde as pessoas não curtem, não vibram contigo. E até para uma criança. Então, quando você tem uma ideia e você vê um vento contra jogando essa ideia para longe de você, é muito mais difícil. Só que o lado bom dessa história é que você ganha uma força, velho. Se você tá remando numa posição e tem gente torcendo contra você... eu vou ler mais um pedaço aqui que a Malu escreveu, eu pensei que era o mesmo. Cara, o bom disso, e se você está sofrendo muita pressão e tá difícil de você ir, porque é problema de dinheiro, é problema de falta de empregado, é problema de ajuda, é problema tecnológico, quase que eu estou com 3 câmeras aqui na minha frente. Né? E eu tentei botar vídeo no YouTube e não consegui, quase que eu não consegui botar. Agora eu estou botando no Zoom, para depois jogar para o YouTube e fazer uma novela aqui. Essa novela vai continuar. A história do Braguinha vai continuar, que não é a história do Braguinha, é a sua história. É a história de todas as pessoas que sonham. Todo mundo que quer fazer alguma coisa vai encontrar uma resistência. E quanto maior a resistência, não se intimida, mais forte você vai ficar, porque certamente você vai encontrar obstáculos lá na frente, e essa força que você vai fazer agora é que vai te ajudar a vencer os obstáculos da frente. Eu vou contar só uma historinha para terminar, que só faltam 2 minutos. Ele está na maratona do Rio junto com ela, dando a maior força, e quando tem campeonato de pesca, está sempre com ele também. Adoro ver essas vibrações, é muito legal. Eu acho que é meia maratona, ia ter uma meia maratona no Rio, ou maratona, não sei, mas meia maratona eu sei que vai ter. É todo mundo junto. Mas o que eu ia contar, né, aquela historinha, é uma historinha já conhecida, né? Eu vou contar rápido para resumir. Era a garotinha que estava vendo uma borboleta sair do casulo. E ela era muito habilidosa e estava vendo a dificuldade da borboleta para sair do casulo. Ela foi lá com uma tesourinha, muito habilidosa, a garota, e ajudou a borboleta a sair do casulo. Aí ela ficou olhando para a borboleta e a borboleta nada de voar. Aí ela chamou o jardineiro. Ô, seu Jorge, chega aí. Aí o Jorge foi lá. Olha, contou o caso. Eu estava tentando ajudar a borboleta. Eu vi a borboleta com dificuldade para sair do casulo, aí eu peguei a tesourinha, mas você está vendo, não machuquei ela, não. Nem encostei, ela está inteirinha aí, não aconteceu nada. Mas você que tirou ela do casulo? Eu ajudei ela. E minha filha, agora vai ficar difícil para ela, porque aquela força que ela ia fazer para tirar do casulo, ela ia fortalecer os músculos dela para bater as asinhas dela e voar.
E agora, o que vai acontecer? Ela não vai voar. O passarinho vai passar aí, vai pegar ele, ó, vai comer. Ele deve ter contado de uma forma diferente. Eu, que sou meio gaiato mesmo, estou contando dessa forma. Mas não se intimida quando você sentir que tem muita resistência, muito vento contra a realização do seu sonho. Continua, porque essa força que você vai fazer agora vai desenvolver a tua musculatura mental, física, financeira, e você vai saber enfrentar reveses que certamente acontecerão lá na frente. Eu tenho quase certeza que a história do Braguinha vai um pouquinho por esse caminho. Era esse o recado que eu queria dar para você. Vou agradecer. Eu estava falando da Roselânia, ela está aí. Acho que Roselânia é parente. Tem a Margarida, Márcia, Sandra Lavinas, Juliano, meu colega, e eu estou começando um trabalho novo hoje. E tem eu não sei nem como é que mexe isso daqui. Malu, Aparecida, Sônia, Aparecida, o pessoal comentou. Ah, tá. Legal. Vocês estão aí, o negócio está pulando aqui, eu não estou conseguindo ver direito, eu vou agradecer a você. Nesse dia da proclamação da República, você vê, a EDS está contigo até no feriado. É um prazer. A gente está aqui não é porque é Caxias, não, porque é muito bom estar aqui contigo, é muito bom estar trocando essas ideias, é muito bom estar ajudando, é muito bom ser ajudado, é muito bom a gente fazer parte desse grupo que se une com a vontade de cada um realizar os seus sonhos, cada um entrar na sua estrada de sonhos e vibrar junto. Espero que essa história você tenha se identificado com ela e não se intimida, porque todo mundo, ninguém vai apoiar muito o seu sonho, mas na hora que você realizar, você vai sentir um sentimento que um pouquinho das pessoas ali vão ter até um pouquinho de inveja de você. Beijo. Amanhã estamos juntos, 8 e 8 da noite, aqui no mesmo canal, continuando a história do Braguinha, que é a sua história. Até amanhã.